ex-ministro Ciro Gomes atacou os adversários Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro nesta quarta-feira no primeiro discurso, após ter sido sacramentado candidato a presidente da República pela quarta vez em convenção nacional do PDT em Brasília. Ele foi o primeiro presidenciável a ter a candidatura formalizada no primeiro dia da temporada de convenções partidárias, que vale até o dia próximo 5 de agosto, durante a qual os partidos terão de formalizar as escolhas dos candidatos. Ciro Gomes concorre sem aliança com outras legendas e até esta quarta não tinha candidato a vice. O presidenciável afirmou que há negociações com a União Brasil e o PSD, mas se não resultarem em acordo, escolherá um filiado do próprio PDT. Segundo ele, o nome do vice será anunciado nos próximos dias e preferencialmente será uma mulher. Na mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no último dia 23, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto, atrás de Lula, com 47%, e Bolsonaro, com 28%. O agora candidato à presidência da República, Ciro Gomes, cumprimentou durante essa convenção do seu partido em Brasília o pré-candidato a governador do Ceará, Roberto Cláudio. A candidatura de Ciro foi oficializada, como já disse, nesta quarta-feira. O ex-prefeito de Fortaleza foi o escolhido para disputar o Palácio da Abolição pelo PDT na última segunda-feira, em votação do Diretório Estadual da Legenda, em que disputava com a atual governadora Isolda Sela, que tinha pretensão de disputar a reeleição. Junto do Roberto Cláudio, o Ciro o chamou para próximo, como você está vendo aí na foto, e disse o seguinte, abre aspas, futuro governador de todos os cearenses, vá lá, meu irmãozinho, e una o nosso povo. Nosso povo está ameaçado, fecha aspas, foi o que disse Ciro Gomes nessa convenção, em alusão a Roberto Cláudio. Quem participou também dessa convenção foi o Domingos Filho, que é possivelmente, já se conversa nos bastidores, possivelmente o candidato a vice de Roberto Cláudio, a se apurar. Bom, agora eu vou trazer o jornalista Cláudio Teran. Ele vai trazer a sua análise sobre esta convenção do PDT que aconteceu ontem, lá em Brasília. Qual a sua análise? O que fica por trás? O que pensa o Cláudio Teran sobre essa convenção do PDT? Você confere agora dentro do Entendendo a Notícia de hoje. Veja só. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Todos os próximos passos até o dia 5 de agosto, quando encerra o período de convenções partidárias, é delicado e de negociações para os dois lados que restaram do que foi a base governista que durou 16 anos aqui no Ceará e foi implodida pela decisão do PDT, leia-se Ciro Gomes, de impor o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio como candidato a governador do Ceará. Na convenção nacional do PDT, Ciro sentiu e começou a sentir o baque dessa implosão. Na hora de falar sobre o passado, Ciro tentou resgatar o tempo em que ele foi governador e foi prefeito de Fortaleza. Faz tempo demais, ninguém lembra mais. Ciro também procurou tentar falar da era Tasso e da era Cid Gomes, que também já tem um considerável tempo que passou. E aí não tinha como ele falar dos feitos do governo de Camilo Santana, porque ele, Ciro, tomou a decisão de implodir a base. E os feitos do governo do Camilo Santana, estes sim, estão na memória do povo cearense porque são recentes. Então, esse foi um prejuízo apenas, mas há outros. Como vai ficar a disputa de votos dentro da base? De um lado, com Roberto Cláudio candidato, e do outro, com o candidato que sair de 5 ou 6 partidos que foram embora. PSDB
ontem nas redes sociais, com notinhas do Luiz Pontes e tudo mais, está se fazendo de difícil. Mas, na verdade, o caminho natural para o PSDB é somar esforços junto com o grupo liderado por Camilo Santana. Basicamente pelo óbvio, o PSDB não tem moral nem tamanho para ficar se fazendo de difícil. E Chiquinho Feitosa já foi convidado e já aceitou ser suplente na chapa ao Senado, encabeçada por Camilo Santana. Então, esses fatos são realmente, todos eles, muito delicados. Ainda falta formar um vice, ainda falta apresentar um candidato. Quem será? O candidato virá do PT ou virá do MDB? Há negociações, e muitas. Camilo está acordando muito cedo e dormindo bastante tarde devido às articulações políticas. Do outro lado, a turma está contabilizando os prejuízos. Cid Gomes provavelmente está analisando com lupa os prejuízos da implosão da base liderada pelo seu irmão, o Ciro Gomes. E o Ciro agora parece que se voltou de novo para a sua candidatura, mas fez um discurso antigo, velho, um discurso já conhecido, os mesmos ataques ao Lula, os mesmos ataques ao Bolsonaro. Só que os eleitores do Lula e os eleitores do Bolsonaro não se sensibilizam e não viram para o lado do Ciro. E é por isso que o Ciro está estagnado nas pesquisas, como sempre esteve, e terminou a pré-campanha eleitoral de pré-candidato com terceira colocação em nível nacional e em nível estadual. O Ciro está perdendo para o Bolsonaro e talvez esse seja o maior dos desafios dele. Perde nacionalmente? Pode perder, mas pior ainda é perder para o Bolsonaro em sua terra. Isso, se assim terminar, é péssimo para um líder político que já está com 64 anos. Tem mais. Como o Roberto Cláudio vai formular a sua chapa? Domingos Filho já se escalou para vice, disse que foi convidado e ele, Domingos Filho, já tinha afirmado em outras ocasiões que o nome ideal da base do governo, fosse Isolda, fosse Roberto Cláudio, seria aquele que o convidasse para ser vice. Mas e se o Domingos não for vice? Tem gente dizendo que o Domingos talvez entrasse como candidato ao Senado para encarar Camilo Santana. Mas será que o Domingos toparia? Porque o Camilo, segundo as pesquisas, tem 65% das intenções de voto como candidato ao Senado. Ou seja, entrar para disputar com ele é perder. E aí, o Domingos Filho prefere isso ou prefere ser candidato a vice do Roberto Cláudio? Como é que vai ser? O tempo está curto porque as convenções partidárias locais têm que acontecer para homologar candidaturas. A do Roberto Cláudio, a do candidato que vier do lado liderado por Camilo Santana. Mas se todos esses problemas que eu falei são complexos, tem outro muito mais. Como vai ficar os votos que eram todos da base? 11 partidos juntos, trabalhando por uma votação coesa. Agora, metade se foi. Então, o Roberto Cláudio já entra na disputa com metade dos votos que poderia ter em relação se a base tivesse entrado unida nesse processo. O grupo do Camilo vai ficar com a metade dos votos que o Roberto Cláudio não terá como conseguir. E se esse grupo do Camilo obter e conseguir tirar mais votos do Roberto Cláudio? O desafio do Roberto Cláudio, junto com Ciro Gomes, com Cid Gomes, é impedir que os votos do lado deles passem para o lado do Camilo. E se passarem? E se não passarem? Ou seja, estresse muito para esses dois lados. Um fato é certo, com a base implodida e 2 candidatos da ex-base pedindo votos no mesmo nicho eleitoral, isso favorece bastante, muito, o candidato de oposição, Capitão Wagner. Essa eleição aqui tem tudo para se definir em segundo turno, mas com um detalhe: o capitão tem tudo para passar para o lado de lá e ficar esperando quem vai enfrentar. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.